Existe uma pergunta que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Não porque é uma pergunta difícil de responder, mas porque se você responder honestamente, você não pode mais fingir que não sabe. E não saber é confortável. Não saber é uma lógica própria. Não saber tem um adversário lá fora que justifica tudo aqui dentro. A pergunta é essa: o que você está contemplando? Hum? Não o que você diz que quer. Não o que você posta. Não o que você afirma em voz alta quando alguém está ouvindo. Mas aquilo que nas horas silenciosas você pensa. Você vive aquilo. Aquilo que ocupa a sua mente. Quando ninguém está te vendo. Ninguém está te monitorando. Aquilo que você revisita toda vez que você está prestes a dormir. O que é? Você precisa saber disso, porque Neville Goddard, um homem que passou décadas estudando como a consciência humana cria a realidade. Ele disse algo que vai mudar a forma como você vê a sua própria vida. Claro, se você deixar, se você se permitir. Mas presta atenção. Vamos refletir nisso. Ó, ele disse: era mais fácil viver quando eu podia culpar a sociedade pelos meus próprios males. Mas me dizer que eu sou a causa de tudo que me acontece, isso é mais do que o homem está disposto a aceitar. Mais do que o homem está disposto a aceitar. Então, eu começo com uma advertência. O que você vai ouvir hoje não vai te deixar confortável. Pelo contrário, não é para isso que eu vim aqui. Se você procura conforto, sai desse vídeo agora. Em 1984, em Nova York, tinha um homem que subiu num púlpito. Ele disse algo que fez metade da sala querer sair. Ele disse que a sua vida exterior é apenas um reflexo do seu estado interior. Que não é o chefe, não é a família, não é a circunstância que faz a sua vida. É você. É sempre você. Agora, antes que você feche esse vídeo e vai para outro vídeo, eu não estou dizendo que o mundo é justo. Eu não estou dizendo que você não sofreu. Eu não estou dizendo que o que aconteceu com você foi culpa sua. Eu estou dizendo algo ainda mais perturbador que isso. Aquilo que você contempla com intensidade suficiente, com ódio suficiente, com medo suficiente, com obsessão suficiente, começa a ganhar vida, começa a ganhar forma na sua vida. Pensa nas pessoas que passaram anos lutando contra algo que desprezavam e um dia olharam para o espelho e reconheceram no próprio rosto a mesma expressão que odiavam. O gestor que foi microgerenciado e agora microgerencia. O filho que jurou nunca ser como o pai e ouve a voz do pai saindo da própria boca. A pessoa que lutou anos por liberdade e hoje controla tudo e todos ao redor. Isso não é ironia do destino. Isso é a lei da contemplação, operando sem supervisão.
Neville chamava isso de lei da consciência. Não como punição, mas como uma mecânica. A consciência não julga o que você contempla. Ela simplesmente manifesta aquilo que você sustenta com energia suficiente. E a maioria das pessoas sustenta sem perceber exatamente o que não quer. Existe uma diferença entre consciência crítica e prisão mental. Eu quero que você sinta essa diferença. Não só compreenda. A consciência crítica olha para o problema, vê o que precisa mudar e se move para mudar. A prisão mental orbita o problema. A prisão mental vive no problema. Alimenta-se dele. E o alimenta, o fortalece. Então eu te pergunto agora, e não é uma pergunta retórica, eu quero que você realmente sente com ela. Reflita. Se você se tornasse aquilo que contempla com mais intensidade, o que você seria daqui a 5 anos? Não precisa responder em voz alta, mas precisa responder. Se quiser, escreve no comentário para compartilhar com todos. Existe uma liberdade que nenhuma circunstância externa pode te dar. E que nenhuma circunstância externa pode te tirar. Mas a maioria das pessoas nunca chegou perto dela, porque nunca parou de olhar para fora tempo suficiente para olhar para dentro. Você pode mudar de emprego, de cidade, de relacionamento, de país, e encontrar os mesmos padrões. Eu já passei por isso. Porque o padrão não está no lugar. O padrão está na conversa. É isso que acontece dentro da nossa cabeça. A nossa conversa interior. Você com você mesmo. Eu comigo mesmo. Eu converso. E isso nos leva para um segundo ensinamento. Tem uma pergunta que eu quero te fazer. Eu quero que você leve a sério. Se alguém pudesse ouvir como um podcast ininterrupto, sem edição nenhuma, a sua conversa interna das últimas 24 horas, o que essa pessoa concluiria sobre a sua vida? Não o que você disse para as pessoas, não o que você postou, não o que você afirma acreditar, o monólogo que fica, o que você murmurou para si mesmo ao acordar, quando você acordou, o que você sentiu quando viu alguém vivendo o que você quer viver. O que pensou quando olhou para onde está hoje e comparou com onde imaginou que estaria. Aquilo que você falou para você mesmo. Esse é o diálogo mais real da sua vida. Esse é o diálogo mais importante da sua vida. É você consigo mesmo. Neville Goddard disse, no ano de 1955, uma frase que vai mudar a forma que você vê a sua própria história. Enquanto não houver mudança na conversa interna do homem, a história pessoal dele permanece a mesma. Não adianta para onde você vá. A sua história vai continuar a mesma, se você não mudar o que você conversa consigo mesmo. Deixa isso pousar. Reflita. A história permanece a mesma. Não porque o mundo não muda, não porque as oportunidades não aparecem, mas porque você continua tendo as conversas iguais o tempo inteiro, as mesmas conversas consigo mesmo. E essa conversa filtra tudo, tudo passa por ela. Ela decide o que você enxerga e o que você ignora. Quando você pensa consigo mesmo, você já está filtrando a realidade. O que parece possível e o que parece impossível. Quem você acha que é. E o mundo te trata exatamente assim. Do jeito que você conversa consigo mesmo. Você já trocou de emprego e o novo chefe tinha exatamente o mesmo padrão do anterior? Já saiu de um relacionamento e o próximo parecia uma versão levemente diferente da mesma dinâmica?
Mudou de cidade carregando a mesma sensação de que algo está sempre faltando? Isso não é azar. Isso é a sua própria conversa interna sendo mais poderosa do que qualquer mudança externa. Porque a conversa interna não é aquilo que você pensa conscientemente. É o que você assume ser verdade sobre você. É a suposição que ocorre por baixo. Mais funda do que o pensamento. Como uma corrente submarina. E quando você pensa sem perceber, não sou suficiente. Essa suposição começa a pintar cada situação com essa cor. Seu cérebro começa a encontrar evidências para te provar. Para aquilo que ele já acredita, né? O seu cérebro acredita que não é suficiente. E ele começa a te provar isso. E a vida começa a confirmar o que você já esperava. Neville chama isso de dieta mental. Assim como existe o que você come, existe o que você alimenta dentro de si mesmo. E a maioria das pessoas nunca escolheu deliberadamente o que alimentar. Nunca fez a pergunta mais importante. Se eu só pudesse dizer para mim mesmo o que já é verdade no futuro que eu quero viver, o que eu diria? Eu vou te dizer em outras palavras. Se você que está assistindo, se você pudesse dizer para si mesmo aquilo que vai acontecer no futuro, e é verdade aquilo que você vai dizer, o que você diria? Esse não é um pensamento positivo. Não é fingir que tá tudo bem quando não está. É uma cirurgia. Você abre a conversa interna, encontra os pensamentos que constroem o passado e os substitui deliberadamente por uma suposição do futuro. Não como negação, como escolha. Como autoridade sobre a própria mente. Agora, eu vou te dar a frase mais importante que você vai ouvir hoje. Talvez a mais importante que você vai ouvir esse ano inteiro. A frase é de Neville Goddard, 1948. Uma suposição, mesmo que falsa, se persistida, endurece em fato. Eu vou trazer para ficar mais simples para você. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Deixa isso descer. Uma suposição, mesmo que falsa, se persistida, endurece em fato. Não como metáfora, não é uma viagem. Não como uma motivação de segunda-feira de manhã. Como lei, como mecânica da consciência humana. Agora, pensa na suposição que você carrega. Em todas elas, as suposições que você tem de si mesmo, da vida que você vive, sobre o que é possível para você, sobre como o dinheiro funciona na sua vida, sobre se você merece o que deseja, sobre se pessoas como você chegam onde querem chegar. Essas suposições, de onde elas vieram? Elas vieram da sua família? Elas vieram da sua criação? De um fracasso que aconteceu uma vez, um erro seu, e você transformou em verdade permanente sobre quem você é? É mais importante. É mais importante. Você escolheu essas suposições? Hum? Ou elas foram plantadas em você em um momento em que você era jovem demais para questionar e nunca mais foram revisitadas? Porque se uma suposição falsa, persistida, endurece em fato, isso significa que você está vivendo agora os fatos de suposições que talvez nunca
tenham sido suas. Percebe? Se você não controla seus pensamentos, alguém controla seus pensamentos por você. Você está vivendo uma história que foi escrita por outros e talvez tenha passado anos tentando mudar os capítulos, sem perceber que a questão está na premissa. Mas também significa outra coisa. Significa que você pode escolher uma suposição nova. Não amanhã, não quando a vida melhorar. Não quando você tiver mais certeza, mais dinheiro, mais coragem. Agora. 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 Se a sua suposição mais limitante sobre você mesmo fosse falsa, o que seria possível? Se você assumisse, mesmo sem nenhuma evidência ainda, que sua vida está se movendo na direção certa, o que você faria hoje? Se você escolhesse uma única suposição nova para sustentar pelos próximos 30 dias, qual seria? Esse é o poder que nenhuma circunstância pode te dar. E que nenhuma circunstância pode te tirar. Porque ele está na consciência. E a consciência é o único lugar onde você tem soberania total. Neville Goddard não veio te dizer que a vida é fácil. Veio te dizer que ela obedece. Obedece à consciência que você sustenta. Obedece às suposições que você persiste. Obedece ao que você contempla. Com amor ou com ódio, ou com medo, com esperança, com construção ou com revolta. E a escolha, a única escolha que realmente importa, não é o que você vai fazer. É o que você vai sustentar por dentro enquanto faz. Liberdade não começa com uma mudança lá fora, começa com uma suposição aqui dentro. E a suposição mais perigosa que você pode adotar hoje, perigosa para tudo que quer te manter preso, é essa: a minha vida já está se movendo na direção do que eu quero. Não porque a evidência diz isso, mas porque você escolheu que é isso. Muda a conversa interna. Escolhe a suposição. Para de contemplar só o que odeia, porque você vai se tornar aquilo que contempla. Essa é a lei. Escolha contemplar aquilo que você ama. Viva aquilo que você ama. Suponha o que você ama e manifeste amor.